bem-vindos ao AlphaCast e no episódio de hoje nós vamos receber convidados especiais, esses convidados que estão aí na linha de frente de importantes iniciativas na proteção e também na promoção dos direitos das mulheres. Nós estamos no mês de agosto e, portanto, o nosso tema aqui é o Agosto Lilás, esse mês aí focado e voltado à conscientização contra a violência, né, que afeta aí todas as nossas mulheres e também a violência de gênero. Eu já vou começar, então, apresentando os nossos convidados. Nós recebemos a psicóloga Carla Ávila, da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, que compartilhará a sua experiência conosco na criação de políticas que fazem a diferença no dia a dia da nossa sociedade e também um pouco do seu dia a dia enquanto psicóloga, que atende aí centenas de mulheres que precisam da ajuda, que precisam de auxílio. A gente também conta com a presença do delegado Rafael Bellinati, da DPCAM, uma figura essencial aí na defesa das mulheres e no combate à violência doméstica. Além disso, temos a participação da psicóloga policial Caroline Craide, que trará sua perspectiva sobre o trabalho psicológico na segurança pública. E, por fim, nós destacamos os representantes da Rede Catarina, da Polícia Militar de Santa Catarina, o cabo Tiago Abreu e o cabo Rúbia Souza, que lideram ações preventivas e oferecem apoio fundamental às mulheres em situação de vulnerabilidade. Essa galerinha aqui tem muito trabalho e tem feito um trabalho bem bacana e é por isso que a gente vai bater papo hoje aqui para levar muita informação para quem está nos assistindo ou para quem está nos escutando. Então já segue a gente lá nas nossas redes, no YouTube, no nosso canal do Spotify, também nas redes sociais da Polícia Militar de Santa Catarina, da FACISC. A gente também vai ter esse programa disponível no perfil da Polícia Civil, para que você fique bem informado sobre esse assunto e informe também as pessoas que estão ao seu redor. Eu já vou começar perguntando para vocês, a gente fala no Agosto Lilás, mas a garantia de segurança da ordem pública ela ocorre o ano inteiro. Porém, esse tipo de campanha ele é bem importante para que as pessoas recebam um boom aí de informações e fiquem um pouco mais atentas, né? Delegado. Certo. O Agosto Lilás, né, nesse cenário de arco-íris, de receptividades e inclusões, faz uma referência muito específica ao mês de aniversário da Lei Maria da Penha, né, de 2006, que trouxe instrumentos de proteção para a garantia da integridade física das mulheres vítimas de violência doméstica perpetradas em situação de ambiente doméstico por homem, né, via de regra. E muitas são as atividades encampadas nesse período por todas as atividades, as atividades são encampadas por todas as entidades que estão à frente, né, desse combate à violência, né, e encontramos, né, palestras, campanhas de diversos níveis, né, conscientização em âmbito escolar, né, operações policiais e até tem a referência à Operação Chamar, que ocorre nesse período do Agosto Lilás, que justamente ela faz uma referência, chamar com S, não com C, né, com SH, que faz uma referência à expressão, salvo engano, hebraica, que significa cuidar, acolher, né? Isso que buscamos. E ela é a Operação Chamar é uma operação em nível nacional que envolve todas as forças de segurança, é isso? Exatamente. Essa operação ela é encampada em nível nacional, por todos os órgãos que atuam, né, não somente da segurança pública, mas são patrocinadas pelo Ministério da Justiça. Legal. Eu queria uma percepção de todos vocês agora, assim. Muito se fala que aumentou o número de violência contra a mulher, tanto a violência e quanto o feminicídio, né? Vocês acham que aumentou mesmo? Ou realmente a gente tem mais acesso às informações, as mulheres estão mais conscientes, sabendo dos seus direitos, buscando os seus direitos e denunciando mais? Vocês conseguem ter essa percepção ou é muito difícil para a gente mensurar? Eu diria que são duas verdades, né? De fato, realmente aumentou, por outro lado, a conscientização e o fato de levar o conhecimento público, né? E principalmente das mulheres que tomam conhecimento dos seus direitos, né?
E também a gente tem hoje outros tipos penais, né, delegada psicóloga falando de tipo penal. Mas tem outros tipos penais que foram criados ao longo dos anos, né, desde o advento da Maria da Penha. A gente tem aí também stalker, me ajuda que eu não sei os nomes. Cumprimento de medida protetiva. Mas a gente foi criando outros crimes, né, que antes a gente não considerava que eram crimes, né, uma pessoa ficar me perseguindo na rua, talvez a gente não conseguisse tipificar num crime isso, né, e hoje a gente tem crimes virtuais, inclusive, né. Então, ao mesmo tempo que a gente tem mais formas de cometer crimes, porque a rede virtual ela aumenta as possibilidades da gente acabar se encontrando com pessoas que a gente não quer, também tem a possibilidade da gente criar novos tipos penais para identificar esse tipo de violência, que antes, como a gente estava conversando antes, a gente nem sabia que era uma violência contra a gente. Foi evoluindo, né? E a gente foi tendo mais conhecimento e sabendo o que realmente a gente não quer e o que é violência. Exatamente. E aí, com certeza, aumentam os números, né? Mas, de fato, talvez a violência fosse sempre assim. Talvez a gente não tivesse essa noção. Fosse um pouco mais velada. Exatamente. E a gente não conhecia. Então, agora a gente tem acesso à informação, a gente conhece o que é violência e a gente também consegue tipificar um maior número porque o Código Penal foi se atualizando, digamos, né? O Código Penal de 1940, né? Professor. 40. Olha só. E... Estamos em 2024, esse código ele precisa realmente ser atualizado. E esses tipos penais não só foram se amoldando às espécies de violências relatadas no contexto da Lei Maria da Penha, como também foram se revelando, né? Fatos que ocorriam e ficavam até numa cifra negra, né? E aqui os colegas de farda podem falar com muito mais propriedade do que eu, né? Porque também encampam situações envolvendo principalmente situações que se revelam crimes, né? Né? Vamos falar aqui com a Rede Catarina, então. Como que vocês têm visto isso e a evolução dessa situação, vocês que trabalham diretamente com as vítimas de violência doméstica, que estão lá no dia a dia, convivendo com elas, vocês atendem as vítimas que já têm a medida protetiva e depois a Rede Catarina evoluiu e também tem atendido os homens que são agressores. Contem um pouquinho como é que é o trabalho de vocês aí no dia a dia. Então, a Rede Catarina realmente faz esse trabalho muito mais voltado à prevenção, para que seja quebrado esse ciclo da violência, né? Como foi dito, a violência, na realidade, ela sempre existiu. E ela era um tabu, né, de se falar. Então, hoje, realmente, as mulheres se sentem mais confiantes, né, para procurar ajuda, né, e fazer a denúncia. Nós, enquanto Rede Catarina, né, então, atendemos, sim, as mulheres que possuem a medida protetiva, também as que não têm. Então, nós agimos em todo caso de violência doméstica, né? Mas damos ênfase nas mulheres que têm a medida protetiva, onde a gente faz a fiscalização e faz as visitas preventivas às vítimas, né? Onde é possível a gente escutar ela, a mulher, né? E direcionar ela, porque normalmente a mulher, nessa situação, ela se encontra muito sozinha, né? Então, ela não sabe, às vezes, nem por onde começar. Então, a gente faz esse trabalho mesmo de apoio, né? E ela perceber que não está sozinha. Então, é um trabalho voltado à prevenção. Cabo Rúbia, como que tem sido aí nos últimos tempos esse atendimento? Você também tem percebido que as mulheres estão mais conscientes? Ou vocês têm que levar muita informação ainda porque elas acham que uma má palavra, um empurrão é normal, ainda não é violência? Porque a gente ainda acha, né, que violência é só quando a mulher apanha. E quando apanha já chegou realmente no último nível da violência, né? Ainda existe muito, né, esse estigma que a violência é só quando tem agressão física, né? Muitas vezes a gente vai atender os agressores, eles falam, mas eu nunca toquei um dedo, né, nela. Mas daí a gente explica, né, que a violência realmente não é só agressão física, né? Tem a psicológica, tem a moral, né? Tem as cinco formas de violência, né? Carla, lá na secretaria que atende as mulheres, como que é o trabalho de vocês? Como que as mulheres podem acessar esse serviço e terem um auxílio? Então, a secretaria é portas abertas ou plantão. Plantão via WhatsApp, via ligação, né? Ou a gente recebe os encaminhamentos também, né? Tanto do Rede Catarina quanto da polícia, né? Do judiciário, ou demanda espontânea.
né? A secretaria trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Então, nesse período, a mulher pode procurar a secretaria, vai receber o acolhimento, né, que é o atendimento psicossocial, todas as orientações que ela precisa. Talvez ela precise, como o Rede Catarina falou, né, de uma escuta, de um acolhimento primeiro, para depois as orientações. A equipe tem que identificar o momento em que se encontra a mulher na situação de violência, né? E aí a gente tem os telefones, a secretaria não estando aberta, mas a gente tem o plantão via ligação ou WhatsApp à noite e nos finais de semana. E qual que é esse contato que a gente coloca aqui também para as mulheres que estão nos acompanhando saberem onde elas devem procurar? Ok, 998-402-9413. Esse também é um número de WhatsApp? Esse também é o WhatsApp. WhatsApp ligação, plantão à noite nos finais de semana. Isso é bacana, porque às vezes a mulher, ela tem um pouco de vergonha de procurar, né? Isso. A gente percebe, né, como a Carol falou, a demanda online. Elas conseguem falar melhor, escrever melhor no áudio, elas se sentem acolhidas, elas mandam os prints, né, que são provas, né, acho que a Carol, o delegado pode falar melhor, né, então ela se sente mais à vontade, digamos assim, para falar sobre a sua situação e para tirar as dúvidas, para ser orientada do que fazer. Até porque, assim, né, a mulher, ela ainda tem um pouco de preconceito. Não distante, a gente escuta aí, mas ela gosta de apanhar. Porque essa mulher, ela foi lá, ela tinha medida protetiva, e depois ela foi lá e retirou a medida protetiva contra o marido e voltou para ele 2 semanas depois, porque ela gosta de apanhar. Não é, né? Ninguém gosta de apanhar, nem homem, nem mulher. Mas é que eu queria até que vocês, que são psicólogas, falassem um pouquinho disso. Eu acho que chega num ponto que a mulher, ela se sente quase que culpada dessa violência que ela está sofrendo. Eu não sei o que psicologicamente a gente pode falar sobre essa situação e sobre as mulheres e também sobre os homens, né? Que se sentem um pouco donos dessas mulheres, que acham que eles podem realmente interferir na vida delas, mandar na vida das mulheres. Exato. Esse mandar na vida das mulheres, se sentir dono, vem muito do machismo, né? Que ainda está muito intrínseco, enraizado na nossa cultura. E a violência, ela é um ciclo, né? Primeiro o desconforto, o rompimento, depois me desculpa, não faço mais, vamos tentar novamente, e volta, né? Retorna ao relacionamento e vai de novo, né? Daí, depois do retorno do relacionamento vem a fase da lua de mel, que a gente fala, né? E aí depois começa novamente os desentendimentos, os desconfortos. Acho que a Carol também pode explicar do ponto de vista isso, Carol, dela. Quando a mulher chega lá na delegacia, isso que vocês percebem? Eu queria falar um pouco antes, assim, quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está educando uma criança batendo nela, a gente entende que a violência, ela tem um caráter educativo. Quando a gente bate num cachorro tentando educar ele, a gente entende que a violência tem um caráter educativo. Quando um homem bate numa mulher, ele também acha que ele está educando ela para o modo de ser e viver que ele entende que seja o ideal. Então, quando a gente fala do machismo, a gente está trazendo, na verdade, um aspecto cultural de muito antes. A gente está falando de crianças que apanham, a gente está falando de escravos que apanhavam, a gente está falando de uma cultura no Brasil de muita violência. Então, de fato, é muito fácil a pessoa que sofre violência se sentir culpada, porque ela também está nessa cultura. As mulheres também estão nessa cultura e as mulheres também entendem que existe um papel educativo na agressão física, né? Quanto mais a psicológica, porque assim, para chegar na agressão física, ela já teve aquela sensação de medo, aquela sensação de chegar em casa, se atrasei, trazer o almoço, trazer a janta, o que vai acontecer. Então, ela já está ali com medo do que vai acontecer, então ela já está impregnada de uma situação de violência. Né? Então, o apanhar é a última, não última, né? A gente tem coisas piores do que apanhar, mas é uma das últimas consequências de uma relação de muitos anos, assim. Né? É muito comum mulheres de 15, 20 anos de relacionamento contarem que passaram grande parte desse tempo numa situação de medo,
de angústia, de quando a pessoa chega já ficar, meu Deus, o que vai ser que ele vai encontrar em casa que está fora do lugar, de sair correndo e ajeitar as coisas. Se as crianças tomam alguma atitude errada, digamos, né, ela já teme pela segurança da criança e dela também. Então, assim, a gente está entendendo, a gente está numa cultura que acha que violência e amor são a mesma coisa. E aí, como é que tu diz isso para uma pessoa? Não, o fato dele ter ciúme de ti não quer dizer que ele te ame, quer dizer que ele tem a tua posse. A gente vê novela em que a mulher, o cara puxa ela beija e descobri que ele é o amor da minha vida. Não! Mas é isso que a gente vê. A gente vê a Branca de Neve dormindo e o cara indo lá beijar ela. Normaliza, né? E aí, é um príncipe, ela casa e vivem felizes para sempre. A gente normaliza coisas que são violência, né? Então, como é que eu vou dizer para uma mulher que às vezes tem uma única relação na vida inteira, que a relação toda dela foi uma violência e, enfim, é muito difícil. E só para, já te dou a palavra, os homens, eles também estão nesse mesmo lugar cultural. Então, não dá para simplesmente a gente culpabilizar um lado. É óbvio que ele tem que ser responsabilizado com o crime que ele cometeu. Isso é muito, assim, né? Mas quando a gente fala de prevenção, mas quando a gente fala, né? não só de prevenção, esse homem, ele continua sendo filho, ele continua sendo pai, ele continua na sociedade. Então, a gente também precisa pensar nesse homem como alguém que precisa entender que ele não tem esse papel de educar. E a educação, ela não pode ser a partir da violência. É verdade. Não, só queria complementar também, né? Por isso que o trabalho é tão lento, né? É um fator histórico já, né? Então é muito comum a mulher pedir ajuda quando a situação já se perdeu o controle. Quando ela não domina mais a vida dela, né? Porque ela acha que ele vai mudar, que é só uma fase, é porque ele chegou cansado do serviço, porque hoje ele ficou nervoso, porque o time dele perdeu, né? Então é muito difícil, porque esse fator histórico que a gente falou até agora, né? Ela quer acreditar. Ela quer acreditar, exatamente. Então aí, é um trabalho bem lento. E aí tem a questão do álcool, das drogas, que tudo vai somando, né? Certamente. Ele potencializa, né? Nós já falamos muito sobre isso, mas realmente a questão das drogas e do álcool, ele potencializa muito uma agressão violenta. Para o atendimento dessa mulher e como que essa rede trabalha de forma integrada para fazer esse atendimento? Bem, via de regra, é importante sempre destacar que a porta de entrada de qualquer informação na delegacia é o boletim de ocorrência, né? Muitas das vezes vem algum familiar relatar, não quer colocar o nome em algum documento, não quer assinar o boletim de ocorrência, e a vítima mesmo não tem interesse, né? E justamente pelo que as psicólogas deixaram bem evidenciado, porque elas se colocam numa situação de necessidade de estar sendo sempre admoestadas, porque elas acreditam que estão errando, né? Aqui em Lages eu faço uma referência até por uma vivência pessoal, né? Eu não sou da região, vim para cá tem cerca de 15 anos. Eu observei que de fato é uma região incrivelmente machista, né? Mas, assim, nós estamos entre os maiores índices de violência contra a mulher no país, né? Sim, é altíssimo. É altíssimo. Então, é um combate grande em relação a isso e os mecanismos trazidos pela legislação, né? Em especial a medida protetiva de urgência, que ela proporciona à mulher a proibição do contato, alguns exemplos, né? Proibição do contato do agressor com ela, né? Quer seja agressão física, verbal, sexual, patrimonial, moral, proibição de se aproximar, né? De manter contato. E toda vez que há a quebra dessa medida protetiva, isso já enseja um crime, inclusive pode gerar a possibilidade de uma prisão dele, né? Que tem até um efeito pedagógico, né? Por incrível que pareça, nessas situações surtem efeitos. Esse boletim de ocorrência ele pode ser feito com a polícia militar e direto na delegacia? Tem essas duas formas? Não. Como que é? Tô lá, sofri violência. Gigantesco, graças a Deus, de acesso, aliás, de fornecimento das informações. Pode ser feito na delegacia pessoalmente, pode ser feito na delegacia virtual, pode ser feito na polícia militar, pode ser feito através do Disque 100, né? Então, vários outros meios de acesso a fornecimento dessas informações são oportunizados para as vítimas
trazerem. A Polícia Civil tem um WhatsApp também, que depois a gente pode deixar... Vamos na vamos descrição, colocar para as pessoas. Que é um WhatsApp único da Polícia Civil do Estado, que é o 48 988 44 0011, né? Que também é um jeito de chegar às denúncias pra gente. Ai, que bom. Muitos Sim, canais até para mesmo- que a mulher procure. Exatamente, até mesmo o próprio Disque Denúncia, né? 181. Que é o 181, né? Seria o equivalente ao 190 da Polícia Militar, então mecanismos não faltam. Aí, encampando a investigação, aí perpetrado um procedimento investigatório para apurar o que aconteceu, né? E no fundo, para evitar que isso volte a acontecer e resguardar a integridade física da vítima. Lá na Polícia Militar, além do 190, tem o botão do pânico. Como que as mulheres ou qualquer pessoa pode ajudar uma mulher, né, acionando? Não necessariamente é a mulher que está sofrendo violência, às vezes um vizinho, um amigo, um pai, uma mãe, né? Verdade, né? Então a gente tinha uma grande dificuldade de chegar até o autor, né? E pensando nisso, né, foi criado um aplicativo da Polícia Militar, o PMSC Cidadão, onde qualquer cidadão pode ter acesso, ele é gratuito, né, e tem várias funcionalidades ali. Mas, falando principalmente da violência e da proteção à mulher, nós temos uma ferramenta chamada Botão do Pânico, onde a mulher que já é vítima de violência, ela é uma forma silenciosa de chamar a polícia. Então, através do aplicativo, ela vai clicar em Botão do Pânico e a guarnição que estiver mais próxima dela vai deslocar até ela numa situação de violência através da localização do celular. Então, o tempo de agilidade, de tempo de resposta, ele aumenta consideravelmente. Então, a chance de nós encontrarmos o autor no local aumenta muito. Então, foi um dos principais avanços no trabalho de proteção às mulheres, né? A ferramenta chamada Botão do Pânico. Mas para ter o botão tem que ter medida protetiva, né? Isso. Na realidade, então, ela é feita a ativação do Botão do Pânico para as mulheres que já possuem a medida protetiva. O aplicativo todos podem ter. Botão do Pânico, somente as mulheres que possuem a medida protetiva. Isso é importante porque às vezes as pessoas acham que a medida protetiva é só um papel. Não é, gente. Tem mais coisas que acontecem depois da medida. É isso aí. E o atendimento às famílias, fundamental. Fundamental. A mulher, ela nos é encaminhada ou nos procura por demanda espontânea, né? E como o nosso atendimento é psicossocial, a gente identifica outros fatores dos quais ela precisa ser auxiliada, né? Por exemplo, os filhos. Os filhos, crianças e adolescentes vivenciam a violência doméstica. E aí a gente vai encaminhar a mulher, vai ajudá-la, vai auxiliá-la, acolhê-la, ouvi-la e as crianças, né? Então, o psicossocial também faz esse trabalho. A gente faz uma visita domiciliar, vários atendimentos e encaminhamentos dessas crianças e adolescentes, né? Porque, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes são responsáveis, todos somos responsáveis por eles, né? Pela garantia de direitos deles. Sociedade toda, Sociedade toda. Então, encaminhamos para a saúde, para acompanhamento psicológico essas crianças, encaminhamos para o CRAS, para as necessidades socioeconômicas, né? Orientamos sobre todos os serviços e recursos que ela pode utilizar, né? Olha, como o delegado falou, boletim de ocorrência online. Eu não sei, a gente auxilia. A gente orienta que tem, a gente auxilia, né? A Secretaria da Mulher possui uma casa de apoio, onde as mulheres podem ficar durante um período, se elas estiverem em situação de muito risco, que não possam ficar no lugar onde elas estão, né? Ameaçadas de morte, enfim. Então, a gente tem essa casa de apoio. Se a equipe psicossocial considera que a mulher está em uma situação grave e de risco, a casa de apoio é um local sigiloso, ninguém sabe onde fica, né? Ela é levada por um profissional, por nós profissionais, né? Motorista, carro da prefeitura. É importante salientar que eu tinha esquecido. Importante salientar que a gente não faz nada que a mulher não esteja de acordo,
né? A gente passa as orientações, fala como funciona, o porquê é importante, e aí se ela concorda ou não com os encaminhamentos, se ela concorda ou não com o BO, se ela concorda ou não com o acompanhamento do Rede Catarina e com outros Olha serviços. aí, né? Por isso que a informação, chegar até essas mulheres é tão importante, né? Porque elas saibam que tem uma rede de apoio para quando elas precisarem. E se eu complementar, se, né, você conhece alguma mulher, alguma família que esteja em situação de violência doméstica, você pode denunciar anonimamente, né, nos números que o delegado já falou. Ah, isso é bacana. E aí vai acontecer a investigação, alguém vai entrar em contato com essa mulher para saber se ela quer realmente fazer a denúncia? É isso? Quando um terceiro faz a denúncia? Sim, é feita uma visita técnica à mulher, dependendo da situação, a um órgão específico, é feito um relatório encaminhado, né, e a gente toma as devidas providências. Até porque assim, né, gente, eu imagino que se uma mulher está sofrendo uma violência extrema, ela já não tem mais acesso a celular, ela já não tem nem condições mais psicológicas de tomar algum tipo de decisão. Então, às vezes, o vizinho está vendo que aquela mulher está apanhando, na escola estão percebendo que há uma violência com uma criança, mulher também, ou a mãe de um aluno apanha e todo mundo sabe. Então, a gente não pode fazer vistas grossas, a gente tem que realmente se sentir responsável enquanto sociedade, né? Até nas situações de flagrante, né? Acho que a Polícia Militar tem uma atuação bem importante nessas horas, né? Como que acontece daí no flagrante dessas questões? Vocês conseguem nos dizer? Normalmente, né, então, a gente é acionado pelo 190 na maioria dos casos, né? A vítima que estiver sofrendo a violência, a Polícia Militar vai chegar no local, né? Se for um crime com agressão física, já ao flagrante, né? Independente da vontade da vítima em representar. Os demais crimes, ele vai depender da representação da mulher, né? Então, isso também é importante a gente lembrar, né? E então a gente normalmente tem esse primeiro contato, né? E a gente muitas vezes consegue perceber, talvez ela não queira representar porque ela ainda está com medo, está sofrendo algum tipo de ameaça, né? Então a Polícia Militar, de qualquer forma, vai registrar esse boletim, tá? Mesmo nos casos em que não que dependem da representação dela, a gente vai registrar esse boletim para que posteriormente possa ser apurado, né? Se realmente ela é uma vontade dela ou se existe algo por trás que ela não está fazendo a denúncia naquele primeiro momento. E essa apuração vai ser encaminhada para a delegacia para a gente fazer, né? E eu acho que é importante isso que o Thiago falou, porque é muito comum, né, as mulheres naquele momento não saberem muito bem o que fazer, não saberem muito bem se elas conseguem sustentar uma situação como essa, uma decisão. Então a gente acaba chamando e conversando, tirar ela do meio social em que ela está, né? A gente chama, em alguns casos a gente vai buscar também quando há uma dificuldade grande da mulher em chegar até a delegacia, né? E nesse período, às vezes, elas conseguem entender. E é interessante que a gente tem um formulário de risco, né? Formulário de notificação de risco. Enfim, um formulário que a gente preenche e encaminha junto com o pedido de medida protetiva. E é interessante que tem umas perguntas assim, ele já te ameaçou com algum tipo de arma, ele já ameaçou alguém, enfim. E aí elas, não. Aí daqui a pouco elas se dão conta, não, eu acho que aquela pergunta, sim, aconteceu de ele ameaçar o meu filho. Ele já ameaçou de matar o meu cachorro. E aí coisas que elas nem lembravam que já tinha acontecido, vem durante o atendimento com a gente. Então, acho que é muito interessante isso. Às vezes a gente acha, não adianta porque ela quer continuar. Mas quando ela sai do lugar e vem falar com a gente começa a trazer outras informações, elas começam a se dar conta do risco que ela está correndo, né? Porque a gente sabe que uma agressão ela nunca começa com um soco. Né? Ela vai começando com pequenas situações de violência até chegar numa situação mais complicada. E, assim, na nossa experiência, dificilmente as coisas melhoram sem algum tipo de intervenção. E aproveitando isso, um dos tipos de intervenção que a gente faz no município é uma ação pública que a gente fez, que começou lá em 2019, junto com vários atores da rede, né, que se juntaram por entender que não adianta só atender as mulheres e as crianças, porque esses homens eles continuam na sociedade. Então, a gente fez uma ação pública lá, desde 2019, a gente está nessas funções,
tivemos um período que a gente parou por conta da pandemia, né? Mas só em 2022 e 2023 a gente atendeu 8 grupos de homens, né? Cada grupo a gente faz são 10 encontros com esses homens, né? Com os mesmos homens. Então foram 8 grupos, a gente atendeu cerca de 100 homens nesses últimos 2 anos. Desses 100 homens, recentemente eu conversei com o pessoal da 2ª Vara Criminal e eles nos deram a notícia de que apenas um teve uma reincidência. Né? Olha, Então, que bacana. a gente acredita muito nesse trabalho. A gente acredita muito nesse trabalho. Porque, assim, quando a gente fala com os homens, eles também não se dão conta que tudo isso é violência. Eles também estão inseridos nessa cultura que a gente estava falando antes. Então, assim como as mulheres não se dão conta que estão sofrendo violência, eles também não se dão conta, necessariamente, que eles estão praticando violência. Então, a gente não está ali com a ideia de ensiná-los exatamente, mas de a gente ajudar eles a entenderem como é ruim a gente estar num relacionamento em que a pessoa tem medo da gente. E aí a gente vai olhar para trás, eles também foram crianças que tiveram medo, né? Eles também foram adolescentes que praticaram ou viveram situações de violência, desculpa. Então, a gente vai trabalhando isso e vai entrando nesse processo reflexivo, por isso que chama grupos reflexivos, né? Porque não é assim, vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, não é isso. É assim, vamos falar de ti? Vamos falar de como tu te sente numa situação de violência? Vamos falar como tu te sente injustiçado por estar numa situação de medida protetiva, porque eles não se dão conta, então eles se sentem injustiçados. E aí, a partir desses sentimentos de injustiça, de medo, de insegurança, a gente consegue chegar na reflexão. Então, eu acredito muito nesse trabalho, eu sou uma apaixonada por esse trabalho. E eu espero que a gente consiga, né, Carla, continuar com esse trabalho. É um trabalho primordial e eu também estou junto com a Carol nessa luta aí. Eu acho que todos nós aqui acreditamos, né? Que a gente pode chegar a um resultado positivo e que as pessoas, ao longo do tempo, vão entendendo. Até porque nós temos crianças sendo criadas por esse casal, né? Uhum. E essas crianças vão crescer em meio à violência também. Essas crianças são são colegas dos nossos filhos, são crianças que estão na sociedade. Então, a gente precisa ter esse cuidado com todo mundo. E assim, de novo eu reforço, porque uma das críticas que a gente recebe do grupo de homens é o fato de parecer que a gente está passando a mão na cabeça deles. E não é isso. Ele continua lidando lá com o processo penal dele, ele vai lá falar com o delegado, ele vai lá falar com o juiz depois, enfim, ele continua com o processo dele. A questão é que só o processo não dá conta. Né? Uhum. E também, é claro, a gente tem situações em que o grupo de homens também não daria conta. É óbvio que tem situações que saem dessa margem que eu estou falando de não saber direito onde começa a violência, né? Então, tem também situações em que a gente entende que não cabe para o grupo, né? Quero deixar isso muito claro também. Mas, pelo menos, não cabe nesse momento, né? Talvez caiba num outro momento, mas nesse momento não cabe. Então, a gente tem, né, um trabalho grande, né, delegado, para solicitar as prisões preventivas quando necessário, sim, enfim. Sim. Né? Mas não dá para só isso, né? A gente vai encher as cadeias e aí, né? Então a gente busca esse trabalho de prevenção. É bacana esse aspecto pedagógico do trabalho com um grupo de homens, porque isso passa pela educação, né? Então, muito se preocupa com o agressor enquanto autor de um crime, enquanto punição, enquanto o Estado oferecer a ele uma resposta estatal reprimendo, coibindo, encarcerando, né? Só que ele volta para o convívio social. Ele pode não voltar para aquela ex-mulher, pode retornar para um outro relacionamento, ter um outro relacionamento abusivo. Então, isso parte pela educação. Aqui na Rede Catarina também, ela iniciou atendendo as mulheres, depois nessa demanda vocês perceberam que os homens também precisavam de atenção. Como que esses homens hoje são atendidos pela Rede Catarina? Então, a princípio a gente atendia os homens somente se eles descumprissem a medida protetiva, né? E agora a gente tomou um outro... a partir do ano passado a gente começou a ter uma outra dinâmica. Então, assim que chega a medida protetiva lá para a Polícia Militar, a gente faz o cadastro tanto da mulher, né, quanto do ofensor, e a gente manda uma mensagem tanto para a vítima quanto o agressor. Então, ali a gente já passa todas as orientações que, como disse a Carol ali, muitas vezes eles não têm noção do que seria essa violência doméstica. E então, muitas vezes, eles tiram as dúvidas com a gente, tá, mas eu não bati e tal, daí a gente explica, né, que não é só a agressão física, que tem a psicológica, tem a moral, tem a patrimonial, né? Então, muitas vezes ali já diminuiu muito o nosso índice
de descumprimento. E isso acaba refletindo tanto no nosso trabalho na rua, quanto da Polícia Civil, né? Então, vocês têm percebido no dia a dia bons resultados. Esses homens... Sim, diminuiu muito os descumprimentos, né? Devido a essa mensagem inicial que, quando chega a medida protetiva, que a gente manda para os agressores. Então, eles já acabam entendendo, né, o que seria a medida protetiva, que realmente não é só um papel que a Polícia Militar está ali, né, para fiscalizar, e que, se caso ele não cumprir a medida protetiva, vai ser tomada, né, medidas mais rígidas, né, que pode ser tornozeleira ou até a prisão, né, do agressor. Que bacana ouvir tudo isso aqui de vocês, né? Tantas ações acontecendo. Esse é realmente o objetivo do Protótipo Alfa, é reunir toda essa gente do bem aqui trabalhando, reunir pessoas da sociedade para traçar estratégias, para buscar soluções, para melhorar as políticas públicas que já existem, criar políticas públicas ou ações como essa que atendem os homens em meio aí a uma realidade de violência doméstica, para que a gente, enquanto sociedade, se sinta responsável com a segurança e, claro, ajude a melhorar o nosso dia a dia, todos conviverem muito bem nas nossas cidades, na nossa serra que a gente adora. O Protótipo Alfa acontece de forma piloto em 5 municípios aqui da Serra Catarinense, da mesorregião aqui da Serra Catarinense, e a gente, com certeza, vai conseguir resultados muito positivos. Eu já quero agradecer vocês, obrigada pela participação. Carol, por favor, uma última palavra aí pra gente. Só tenho a agradecer, acho que eu gosto muito de trabalhar com esse assunto, porque é como tu disse antes, né? Informação chegando, a gente consegue mais prevenção, menos trabalho, né, delegado? E menos violência no nosso município. Obrigada, gente. Delegado Rafael. Exatamente. Através da informação a gente pode partir dali, fazer bastante coisa, né? E colher bons resultados e prezar por uma sociedade pacífica. Psicóloga Carla. Agradeço imensamente o convite, foi uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês discutindo um tema e um assunto muito importante para o nosso município e para a nossa sociedade, e parabenizar vocês pelo projeto. Vai ser muito bacana, a gente quer todos vocês participando conosco desse projeto para que a gente colha os louros aí dessa ação em conjunto aí. Obrigada. Por favor, Cabo Rúbia. Então, deixar, né, o recado aqui para que as pessoas que perceberem que tiver alguma mulher em situação de violência, né, busquem ajuda, denunciem através dos canais, né, pode ligar no 190, mas não se calem, né, não deixe a mulher ficar sofrendo violência. E não só agora no Agosto Lilás, né, o ano todo, a gente precisa ser responsável pelas pessoas que convivem conosco. Cabo Thiago. Também agradeço o espaço, acho que foi bem importante a nossa conversa, e de fato nós precisamos de todos, então todo mundo que estiver vendo o que a gente conversou hoje, que se junte a nós, né? Isso que é importante, a gente viu o quanto é complexo, né, uma situação de violência, então sozinho a gente não vai conseguir mudar esse panorama, então contamos com todos vocês. Bacana, o AlfaCast então se despede por aqui, a gente já convida você a compartilhar esse programa com todo mundo, busca lá nas redes sociais, nosso canal do YouTube, nosso Spotify, e eu te espero então no nosso próximo programa. Tchau!